A maioria das pessoas acha que suas dificuldades vêm de fora, do trabalho, do dinheiro, das circunstâncias, do passado, da falta de oportunidade. Mas existe algo ainda mais profundo, algo que quase ninguém te contou. Você não está vivendo a vida que quer. Você está vivendo a vida que sua programação emocional permite. E enquanto você continuar culpando o mundo, o governo, a família, o ex, o patrão ou a falta de sorte, vai continuar preso exatamente no mesmo lugar. Porque o mundo não muda quando você reclama, quando você sofre, quando você espera. O mundo muda quando você muda. Você não é vítima da sua vida. Você é o criador dela, mesmo que ainda não saiba como está criando. Desde muito cedo, muito antes de você saber escrever seu nome, seu cérebro começou a registrar tudo o que via, sentia e ouvia. Cada emoção forte, cada ausência, cada crítica, cada momento de insegurança foi sendo armazenado como se fosse uma verdade absoluta sobre quem você é e sobre o que você merece. E entre os 0 e 12 anos, seu subconsciente se formou. Não com lógica, mas com sensações. Não com escolhas, mas com histórias emocionais que você viveu ou presenciou. É por isso que hoje, um adulto você pensa que está tomando decisões de forma racional, mas na verdade 95% da sua vida funciona no piloto automático daquelas memórias antigas. O jeito que você lida com dinheiro, com trabalho, com amor, com oportunidades, com riscos, tudo isso é reflexo da sua programação emocional, não da sua capacidade. E aqui está a parte que quase ninguém tem coragem de admitir. Não é que você pensa errado, tem azar ou não nasceu para vencer, é que sua mente foi condicionada a sobreviver, não a prosperar. E esse condicionamento moldou o que você vê, o que você acredita, o que você aceita, o que você atrai e até o que você perde. Mas existe algo ainda mais importante. Não é culpa sua, mas agora é sua responsabilidade. A partir do momento em que você entende o que está acontecendo dentro de você, não dá mais para viver a vida de antes. Porque a verdade é simples e libertadora. Quando você muda seu estado interno, sua realidade externa não tem escolha. Ela muda junto. E é exatamente isso que você vai descobrir neste vídeo. A prisão mental da carência. Existe um momento na vida de todo mundo em que a gente para, respira fundo e se pergunta: por que isso ainda está acontecendo comigo? Por que continuo preso nos mesmos ciclos? Por que minha relação com o dinheiro é sempre tensa? Por que eu me esforço tanto e, mesmo assim, parece que nunca é suficiente? E essa pergunta dói porque toca em algo muito íntimo. A sensação de que existe algo quebrado dentro da gente. Algo que não conseguimos explicar, mas sentimos todos os dias. Só que o que ninguém te ensinou é que a carência, financeira, emocional, interna, não nasce na vida adulta. Ela nasce muito antes disso. Ela se forma como um modo de sobreviver. E sem perceber, você vai carregando essa estrutura emocional por décadas, até que um dia ela se torna sua identidade. E quando a carência vira identidade, a pessoa começa a viver assim, sempre correndo atrás, sempre com medo de faltar, sempre imaginando o pior, sempre tentando se provar, sempre buscando algo externo para acalmar algo interno, sempre esperando que a vida melhore para, então, poder respirar. Essa é a prisão mental da carência. A maioria das pessoas vive tentando consertar um buraco interno com algo externo. É por isso que correm atrás de mais dinheiro, mais trabalho, mais controle, mais validação, mais segurança, mais garantias, mais esforço. Porque, no fundo, acreditam que uma conquista externa vai finalmente acalmar o caos interno. Mas nunca acalma, nunca é suficiente, nunca dura. Por quê? Porque o problema não está no mundo externo, está na química emocional que o corpo aprendeu a repetir. O corpo acostumado à carência faz isso. Busca do lado de fora o que só existe do lado de dentro. Espera que o externo mude para que o interno relaxe. Acha que a vida está sempre a um passo de melhorar. Sente ansiedade mesmo quando está tudo bem. É um ciclo que não tem fim, até que você entenda de onde ele vem. Vivemos presos a uma educação emocional que nos ensinou a vida inteira. Quando eu ganhar mais,
eu vou me sentir tranquilo. Quando eu conseguir aquele trabalho, vou me sentir valorizado. Quando eu tiver segurança financeira, eu vou finalmente relaxar. Quando eu encontrar estabilidade, eu vou parar de me preocupar. Quando tudo estiver certo, eu vou confiar mais na vida. Esse é o modelo newtoniano de causa-efeito. Você espera a causa externa para então produzir o efeito interno. Só que isso cria a maior armadilha emocional da sua vida. Você passa anos esperando o mundo mudar para, então, mudar por dentro. E como o mundo sempre traz desafios, contas, imprevistos, responsabilidades, você nunca muda por dentro. E a vida nunca muda por fora. Esse é o ciclo que mantém milhões de pessoas presas. Se eu não vejo a mudança, não consigo sentir a mudança. Se eu não sinto a mudança, não ajo como alguém que mudou. Se eu não ajo diferente, minha vida continua igual. O mundo vira um espelho perfeito da sua vibração emocional. Depois de anos repetindo o mesmo estado interno, algo grave acontece. A pessoa começa a acreditar que ela é a própria carência. Não é que ela tem medo, ela é medrosa. Não é que ela tem dificuldade com dinheiro. Ela é alguém que sempre teve dificuldade. Não é que ela, às vezes, se sente insegura. Ela é insegura. Não é que ela teve fases ruins. Ela é azarada. É esforçada demais. É alguém que nunca tem sorte. A identidade emocional muda silenciosamente. O corpo memoriza. A mente repete. A vida confirma. E quanto mais a pessoa acredita que ela é assim, mais ela vive assim. O pior é que esse estado interno não é algo que ela escolheu. Foi aprendido, foi condicionado, foi herdado das histórias da família, foi formado no ambiente onde cresceu, foi moldado por experiências que marcaram profundamente. A carência não começa como escolha, mas vira identidade quando você vive anos dentro dela. O corpo humano não distingue lembrança de experiência real. Se você pensa em algo que te feriu, seu corpo reage como se estivesse vivendo aquilo de novo. Por isso, quem teve falta na infância vive com medo de faltar. Quem cresceu ouvindo, dinheiro é difícil. Adulta, luta para prosperar. Quem aprendeu que precisa se esforçar para ser visto, vive exausto. Quem recebeu críticas demais, repete autocobrança por dentro. Quem viu instabilidade financeira, repete instabilidade emocional. O corpo se torna um arquivo perfeito do passado. E aqui está a verdade que ninguém quer encarar. Seu corpo se acostumou com a carência. Seu corpo se acostumou com a preocupação. Seu corpo se acostumou com a insegurança. E tudo que é familiar, o corpo tenta preservar. Até aquilo que te machuca. É por isso que, quando você tenta mudar, seu corpo reage com ansiedade, procrastinação, medo, dúvida, desânimo, pensamentos negativos, sensação de perigo, necessidade de controle. Não porque você não consegue, mas porque seu corpo foi treinado para sobreviver, não para evoluir. Cada vez que você revive uma lembrança emocionalmente carregada, você ativa as mesmas redes neurais, libera os mesmos hormônios do passado, reforça o mesmo estado emocional, reafirma a mesma história de si mesmo. E essas memórias moldam sua relação com dinheiro, trabalho, autoestima, risco, amor, oportunidades, futuro, merecimento. Por isso, alguém que cresceu na instabilidade repete instabilidade, mesmo quando ganha bem. Por isso, alguém que teve medo de faltar vive controlando cada centavo. Por isso, alguém que se sente pequeno escolhe oportunidades pequenas. Por isso, alguém que aprendeu a sobreviver tem dificuldade de receber. O passado emocional não fica no passado. Ele vira uma lente. Ele vira um filtro. Ele vira uma forma de existir. O que você sente hoje, na maioria das vezes, não tem nada a ver com o presente. Tem a ver com o que seu corpo aprendeu no passado. Quando a pessoa ouve isso, ela finalmente entende. Eu não sou assim. Eu fui treinado a ser assim. E essa tomada de consciência é poderosa. Ela muda a forma como a pessoa enxerga a própria história. Ela muda a forma como enxerga seus padrões.
Ela muda a forma como enxerga suas limitações. Nesse momento, a pessoa percebe que não é preguiçosa, que não é azarada, que não é incapaz, que não é insuficiente, que não é ruim com dinheiro, que não é emocionalmente fraca. Ela apenas estava presa dentro de um sistema emocional que ela não sabia que podia mudar. E perceber isso é o primeiro passo para a libertação, porque quando você entende a prisão, você finalmente pode sair dela. A carência não é quem você é quem você aprendeu a ser. A carência nunca foi sua essência. Foi apenas a roupa emocional que a vida colocou em você quando você ainda não tinha escolha. E você a vestiu por tantos anos que começou a acreditar que era sua pele. Mas agora você sabe, não é sua pele, é um padrão. E tudo que é padrão pode ser reprogramado. Se a carência é um estado aprendido, então a abundância também pode ser aprendida. E esse é o caminho para onde vamos agora, o modelo quântico. Sentir antes de ter. Quando a pessoa finalmente entende que sua vida é comandada por emoções antigas e por um corpo condicionado ao passado, uma pergunta inevitável surge. Mas se tudo isso foi programado, como eu mudo? Como eu construo uma vida nova se eu só sei sentir a vida antiga? É aqui que o vídeo dá uma virada poderosa e apresenta o que muitos chamam de modelo quântico, não no sentido místico, mas no sentido emocional, neurobiológico e energético. Não é um conceito esotérico. É uma maneira de explicar como o corpo e o cérebro respondem ao estado interno da pessoa e moldam a realidade que ela vive. O modelo antigo, tentar criar o futuro com o corpo do passado. Antes de entrar no modelo quântico, precisamos mostrar o contraste. A maioria das pessoas tenta mudar a vida assim, pensando diferente, repetindo frases motivacionais, fazendo listas de metas, trabalhando dobrado, tentando controlar tudo, mas o corpo delas permanece igual. Mesmo medo, mesma tensão, mesma insegurança, mesma ansiedade, mesma dor emocional. Ou seja, a pessoa tenta criar um futuro novo usando as emoções do passado. Isso nunca funciona. É como dirigir com o pé no acelerador e no freio ao mesmo tempo. O cérebro até pensa no futuro, mas o corpo o puxa violentamente para o que é familiar. Por isso, as pessoas dizem frases como: eu tento mudar, mas sempre volto para o mesmo lugar. Eu começo bem, mas depois desanimo. Parece que algo mais forte me puxa de volta. Quando eu avanço, alguma coisa dá errado. Esse algo mais forte é o corpo emocional ainda preso à química antiga. E é aqui que o modelo quântico entra. A lógica quântica, o estado interno cria o externo. O modelo quântico parte de uma premissa simples. Você não responde à realidade. Você cria a realidade com seu estado interno. A ciência já mostrou que pensamentos geram sinais elétricos, emoções geram sinais magnéticos. Juntos, eles formam um campo eletromagnético ao redor do corpo, e esse campo influencia o modo como percebemos, escolhemos e reagimos, e define quais oportunidades reconhecemos e quais ignoramos. Ou seja, seu estado interno reorganiza o mundo externo. Não é sobre atrair mágica, é sobre ativar áreas do cérebro que reconhecem oportunidades, expandir o campo emocional para além do medo, desenvolver coragem para agir de forma diferente, tomar decisões que sua versão antiga jamais tomaria, acessar um nível de percepção que muda tudo. A vida não muda porque algo externo acontece. Ela muda porque você está vibrando algo novo. Criar de dentro para fora, a nova lógica. O modelo quântico funciona assim. Primeiro você sente. Depois você se comporta como alguém que sente. Depois a realidade começa a refletir isso. O que isso significa na prática? Significa que você sente paz antes de a vida ficar estável. Você sente segurança antes do dinheiro chegar. Você sente merecimento antes da validação externa. Você sente abundância antes de ver abundância. Você sente coragem antes de ter resultados. Você sente leveza antes de resolver todos os problemas. E aí, algo extraordinário acontece. Seu corpo começa a aprender o futuro, começa a reconhecer sinais diferentes,
Começa a aceitar riscos saudáveis. Começa a perceber possibilidades que antes eram invisíveis. Começa a se comportar como alguém que já está vivendo o que deseja. Esse é o segredo. O cérebro coerente. Quando a mente para de lutar com ela mesma, para que o futuro aconteça, o cérebro precisa entrar em coerência. Na maior parte do tempo, a mente está em conflito. Quer prosperar, mas sente medo. Quer oportunidades, mas imagina o pior. Quer crescer, mas repete insegurança. Quer mudar, mas pensa como sempre pensou. Isso cria um ruído interno, uma espécie de interferência emocional. Quando o cérebro entra em coerência, pensamentos ficam mais claros, foco aumenta, ruído mental diminui, intenções se alinham, decisões se tornam consistentes, a pessoa para de lutar contra ela mesma. Esse estado é perceptível. É quando você acorda e sente que pode, que algo se abriu, que não está mais vivendo contra sua própria energia, que suas ações se tornam naturais, não forçadas. A coerência cerebral cria o primeiro nível de mudança. O coração coerente, a emoção que cria o campo. Se o cérebro fornece o sinal elétrico, o coração fornece o sinal magnético. Quando a pessoa vive em ansiedade, medo, frustração, cobrança, raiva, instabilidade emocional, o campo ao redor do corpo se contrai. As ondas cardíacas ficam caóticas, a energia fica fragmentada, o corpo funciona em modo de defesa. Mas quando a pessoa consegue acessar gratidão, alegria tranquila, confiança, amor interno, apreciação, sensação de merecimento, o campo se expande, a energia se organiza, o ritmo cardíaco entra em sincronia, as ondas se tornam coerentes. Isso cria um fenômeno poderoso. Mente e coração começam a conversar entre si. A intenção encontra o sentimento. O corpo começa a acreditar no futuro antes de ele existir. E quando isso acontece, a realidade externa começa a mudar. Intenção, plus, emoção elevada. O código da criação. Esse é o ponto central do modelo quântico. Intenção clara, o que eu quero. Emoção elevada, como eu me sentiria vivendo isso. Criação de uma nova realidade interna. E por que isso funciona? Por quê? A intenção organiza o foco. A emoção ativa o corpo. Juntas, as duas criam uma assinatura energética única. E essa assinatura muda seu comportamento, seus pensamentos e suas escolhas. Se você quiser resumir tudo o que existe sobre manifestação, neurociência e mudança interna em uma única frase, seria esta: você não atrai o que deseja, você atrai o que você é emocionalmente. Treinar o corpo para o futuro. Esse é um dos ensinamentos mais profundos. A maioria das pessoas treina o corpo para sobreviver, se preocupar, esperar o pior, repetir antigas emoções, manter o padrão familiar. Mas o modelo quântico diz: você precisa treinar o corpo para sentir o futuro antes de ele existir. Isso não é imaginação infantil, é condicionamento emocional. Você quer abundância? Treine o corpo a sentir segurança interna. Quer estabilidade? Treine o corpo a sentir confiança antes do resultado aparecer. Quer parar de perder oportunidades por medo? Treine o corpo a sentir coragem mesmo tremendo. Quer viver em paz? Treine o corpo a sentir paz mesmo no caos. Treinar o corpo para o futuro significa não obedecer mais às emoções do passado, não reagir mais a velhos gatilhos, não repetir mais as mesmas histórias internas. É ensinar seu corpo a se acostumar com uma nova energia, a energia da sua nova vida. Praticar estados emocionais antes da evidência física. Esse é o ponto mais desafiador para qualquer pessoa. O corpo quer ver para crer, mas a vida pede que você creia para ver. A abundância não vem primeiro. O sentimento de abundância vem primeiro. A paz não vem antes. A sensação de paz vem antes. A oportunidade não aparece antes. O comportamento corajoso aparece antes. É isso que destrava a vida. Você começa a agir como alguém que já está lá, mesmo estando aqui. É a criança aprendendo a andar. Ela não espera confiança para dar o primeiro passo.
Ela cria confiança porque deu o primeiro passo. A vida funciona assim também. Existe um momento da jornada em que a pessoa finalmente entende algo sutil, mas devastador. Não dá para viver um futuro novo sendo a mesma pessoa emocionalmente. Esse é o ponto mais transformador e também o mais desconfortável. A maioria das pessoas tenta mudar a vida, mas não muda a si mesma. E é por isso que nada muda. Você pode trocar de emprego, mudar de cidade, terminar um relacionamento, abrir um negócio, entrar na academia. Mas se a sua personalidade continua igual, você recria exatamente a mesma realidade em outro cenário. Por quê? Porque a sua realidade pessoal é sempre um reflexo direto da sua personalidade emocional. Não tem como viver abundância com a personalidade da escassez. Não tem como viver paz com a personalidade da ansiedade. Não tem como viver estabilidade com a personalidade da insegurança. Não tem como viver coragem com a personalidade do medo. Não tem como viver prosperidade com a personalidade que só sabe sobreviver. A vida externa é sempre atrasada em relação à vida interna. 1. O que realmente é personalidade e por que isso importa tanto? A palavra personalidade é usada de forma superficial na maioria das conversas, mas aqui estamos falando de personalidade emocional, identidade energética, padrão de ser. Personalidade é composta por 3 pilares. 1. Pensamentos repetidos. São aquelas frases internas automáticas. Eu não posso errar. Dinheiro nunca é suficiente. Se eu relaxar, algo vai dar errado. Eu não sou bom o bastante. Eu preciso me esforçar o tempo inteiro. Esses pensamentos não são opiniões, são programações. 2. Emoções repetidas. São sentimentos que o corpo aprendeu a liberar sozinhos. Ansiedade, autocobrança, insegurança, medo de perder, sensação de não merecimento, medo do futuro. Essas emoções criam a química que o corpo reconhece como normal. 3. Comportamentos repetidos. São ações automáticas, que você faz sem pensar. Evitar riscos, desistir antes da hora, se sabotar no momento decisivo, trabalhar até a exaustão, aceitar menos do que merece, fugir de oportunidades, repetir relações tóxicas. Agora, quando você junta tudo isso, pensamentos, mais emoções, plais, comportamentos, personalidade, e essa personalidade cria a vida que você vive hoje. Realidade pessoal, o espelho da sua personalidade atual. Todo mundo vive dentro de uma realidade que parece externa, mas é interna. Sua realidade financeira é um espelho da sua relação interna com a abundância. Sua realidade amorosa é um espelho da sua relação interna com merecimento. Sua realidade profissional é um espelho da sua relação interna com valor. Sua realidade emocional é um espelho da sua relação interna com segurança. Sua realidade social é um espelho da sua relação interna com identidade. Ou seja, você não vive a vida que deseja. Você vive a vida que sua personalidade é capaz de sustentar. A realidade nunca vem de fora. Ela é construída pelos filtros internos que você carrega. Como você percebe, como você interpreta, como você reage, como você decide, como você age, como você se vê. Por isso, duas pessoas vivendo exatamente a mesma situação têm resultados completamente diferentes. Suas personalidades são diferentes. Aqui entramos na parte técnica, mas profunda, da mudança. 1. Crença, pensamento repetido. Se você repetiu, dinheiro é difícil, por anos, virou crença. Se repetiu, ninguém me apoia, virou crença. Se repetiu, eu não consigo, virou crença. 2. Atitude. Estado emocional repetido. Se você viveu anos em alerta, sua atitude é defensiva. Se viveu em escassez emocional, sua atitude é de contração. Se viveu em instabilidade, sua atitude é de desconfiança. 3. Personalidade, diurno, crenças. Atitudes repetidas. É a soma do que você pensa, sente e faz todos os dias.
e a consequência é inevitável. 4. Realidade pessoal. Projeção da personalidade. Nada muda lá fora até que algo mude aqui dentro. Para mudar a vida, é necessário mudar a personalidade. Esta é a parte que muitas pessoas resistem. Elas querem mudar a vida financeira, mas continuar com a mesma identidade da escassez. Mudar a vida amorosa, mas continuar sentindo que não merecem. Mudar a vida profissional, mas continuar se sabotando por medo de errar. Mudar a autoestima, mas continuar falando consigo mesmas com dureza. Mudar o nível de vida, mas continuar com os mesmos hábitos emocionais. E aí, esperam que o mundo faça o trabalho por elas. Mas o mundo não pode entregar algo que sua personalidade não sustenta. Se você quer mudança real, precisa se tornar alguém novo, não por fora, mas por dentro. O eu antigo e o eu futuro. A ponte da mudança. Toda transformação acontece entre dois personagens internos. O eu antigo é emocionalmente condicionado ao passado. Ele sente medo, falta, insegurança, urgência, autocobrança, comparação, sensação de insuficiência. Ele age assim, repete sabotagem, evita riscos, controla tudo, vive tenso, pensa demais, recua quando algo bom aparece, se prende a relacionamentos ou empregos que já acabaram. Esse eu antigo é previsível, conhecido, familiar, e justamente por isso, é difícil se desprender. O eu futuro é emocionalmente condicionado ao futuro desejado. Ele sente confiança, plenitude, segurança interna, merecimento, clareza, leveza, coragem. Ele age assim, diz não com mais facilidade, reconhece oportunidades, não repete padrões antigos, decide com firmeza, aposta em si mesmo, se comporta como alguém que sabe o próprio valor. O eu futuro já existe como possibilidade dentro de você, mas não como padrão emocional ainda. A pergunta é: quem você está alimentando mais? O eu antigo ou o eu futuro? Como desconstruir o eu antigo sem dor e sem luta? Mudar a personalidade não é destruir quem você é. É libertar quem você sempre foi antes do condicionamento. E isso acontece em 3 movimentos. Observar o padrão sem se identificar com ele. Toda vez que você perceber um medo antigo, uma reação impulsiva, uma ansiedade familiar, uma voz interna dizendo você não consegue, não lute contra isso. Observe. A observação enfraquece o padrão. A luta o fortalece. Quando você observa, o cérebro sai do piloto automático. Você ativa novas áreas conscientes e o eu antigo perde poder. Desviciar o corpo da emoção antiga. O corpo é tão viciado em emoções quanto um dependente é viciado numa substância. O corpo quer sentir preocupação, tensão, medo, urgência, autocobrança, escassez. Porque é familiar. Quando você começa a mudar, o corpo tenta trazer você de volta ao padrão antigo. Pensamentos negativos aparecem. Desânimo vem. Ansiedade sobe. Uma vontade de desistir aparece. Tudo parece pesado. Não é você. É o corpo pedindo a química antiga. Esse é o momento mais decisivo da mudança. Escolher conscientemente a emoção do eu futuro. Isso é o que muda tudo. A cada gatilho, você respira e pergunta: como o meu eu futuro se sentiria agora? E mesmo que a resposta não seja natural ainda, você escolhe esse estado, de novo, e mais uma vez. Até que o corpo pare de resistir e comece a reconhecer a nova emoção como familiar. Esse é o momento em que a personalidade começa a mudar. A verdade transformadora. Você não muda porque quer. Você muda porque pratica. O erro de 99% das pessoas é achar que mudança é decisão. Não é. Mudança é repetição emocional, repetição comportamental, repetição mental, repetição de presença, repetição de consciência. É prática. Você pratica quem quer ser,
até que o corpo aceite essa nova versão como natural. E quando isso acontece, a vida responde e nada é mais poderoso do que isso. Mas como faço? Primeiro passo: ensinar o corpo a parar de lutar. Você só consegue escolher uma nova vida quando o corpo não está reagindo ao passado. O problema é que a maioria das pessoas acorda já em guerra, o coração acelerado, a mente ativada, o corpo tenso, a respiração curta, os pensamentos correndo, a química do medo circulando. Ou seja, começa o dia com a emoção do passado, vive o dia reforçando o passado, dorme com o corpo preso ao passado, e quer criar um futuro novo dentro desse estado? Impossível. Por isso, o primeiro passo é simples, mas poderoso: acalmar o sistema nervoso. O sistema nervoso é o general do corpo. Se ele está em alerta, nada muda. Como acalmamos? Respiração lenta, expirações longas, ombros relaxados, movimentos conscientes, atenção ao presente, relaxamento do maxilar, distração zero nos primeiros minutos do dia. Quando você faz isso, você envia um comando direto: acabou a guerra. Eu estou seguro. E o corpo responde imediatamente. Respiração. A ponte entre quem você foi e quem você quer ser. Respiração não é detalhe. Não é frescura, é tecnologia do corpo humano. Quando você respira de forma profunda e ritmada, você consegue reduzir cortisol, diminuir a adrenalina, acalmar o coração, reorganizar a mente, ativar o sistema nervoso parasimpático, aumentar coerência cardíaca, acessar estados mais criativos. Um exercício simples, mas profundamente transformador. Inspire por 4 segundos, segure por 2 segundos, expire por 6 segundos. Faça isso entre 2 e 4 minutos. Esse ritmo sinaliza segurança, diminui a química da ansiedade, ativa regiões cerebrais de clareza, organiza o campo eletromagnético, te coloca no presente e você não cria nada fora do presente. O futuro só pode ser acessado agora. Acessar o presente. O fim da escravidão emocional. A mente só reproduz passado. O presente é o único lugar onde algo novo acontece. Mas quase ninguém vive no presente. A maioria vive no futuro, ansiedade, no passado, memória, no imaginário, medo, no condicionamento, piloto automático. Por isso, o treino do presente é tão essencial. Treinar presença significa observar a respiração, sentir o corpo, perceber o ambiente, notar pensamentos sem seguir, notar emoções sem reagir. Não lutar para pensar em nada, mas apenas observar. Esse processo desativa a identidade antiga. É como tirar a tomada de um equipamento que estava ligado há anos. Sem presença, nada muda. Com presença, o novo pode entrar. Reduzir reatividade. A chave para quebrar padrões de sabotagem. Reatividade é o comportamento automático que mantém sua antiga personalidade viva. Exemplos: recebeu uma mensagem, ansiedade, viu um boleto, tensão, alguém reclamou, culpa, surgiu uma oportunidade, medo, pensou no futuro, preocupação, viu alguém bem-sucedido, comparação, falhou em algo, autocrítica. Essas reações são químicas, não racionais. O corpo dispara antes da mente pensar. A prática para quebrar isso é simples, mas precisa de constância. A pausa. Antes de reagir, você respira, observa, sente, não responde imediatamente, não busca alívio imediato, não corre para o padrão antigo. Essa pausa cria liberdade. Ela desmancha a química automática. Ela traz consciência. Ela abre espaço para o eu futuro agir. Todo novo comportamento nasce da pausa. Ensinar o corpo a sentir o futuro, em vez de recordar o passado. Esse é o ponto central desta parte. É o que separa quem muda de verdade de quem só estuda mudança. O corpo passa a vida inteira repetindo emoções antigas. Medo, falta, urgência, comparação, autocobrança, insegurança, neutralidade emocional. Se você tentar criar uma vida nova sem mudar essas emoções,
tudo continua igual. Então, o que fazer? Você precisa ensinar o corpo a sentir emoções que ele não está acostumado a sentir. Não pensar, sentir. Exemplos. Tente sentir segurança mesmo que o extrato bancário não tenha mudado. Tente sentir alegria mesmo sem motivo. Tente sentir merecimento mesmo sem validação externa. Tente sentir coragem mesmo tremendo. Tente sentir abundância mesmo pagando contas. Tente sentir paz mesmo no caos. Tente sentir gratidão antes da conquista. Por quê? Porque o cérebro não sabe distinguir imaginação de realidade. E quando o corpo sente algo novo com frequência, ele começa a acreditar. É isso que somos agora. E quando isso acontece, você toma decisões melhores. Você percebe oportunidades. Você não se sabota. Você se comporta como alguém forte. Você para de atrair escassez. Você não perde oportunidades. Você fica emocionalmente estável. Você naturalmente cria uma vida nova. A personalidade muda quando o corpo muda. Instalar novos padrões neuronais. Repetição, playos, emoção, transformação. O cérebro cria caminhos com repetição, mas só fixa caminhos com emoção. Por isso, repetições frias não mudam ninguém. Repetições carregadas de emoção mudam tudo. O processo é 1. Escolher uma nova emoção. Confiança, merecimento, paz, abundância. 2. Conectar essa emoção a uma imagem mental do futuro, com detalhes, com sensação, com ambiente. 3. Sentir como se já estivesse vivendo essa cena, deixar o corpo acreditar. 4. Repetir isso diariamente com presença e intenção. A repetição cria o caminho. A emoção fixa o caminho. A prática torna o caminho automático. E quando um novo caminho se torna automático, o eu futuro vira sua nova personalidade. O ritual diário para reprogramar cérebro e coração. Agora vamos entregar algo extremamente prático. O ritual real. Este ritual é simples, mas muda destinos. Respiração reguladora, 2 a 4 minutos. Acalma corpo e mente. Desativa passado. Cria segurança. Presença consciente, 2 minutos. Observar sem reagir. Desligar o piloto automático. Abrir espaço para o novo. Emoção elevada, 2 minutos. Escolha uma emoção do eu futuro. Gratidão, merecimento, paz, confiança. Sinta-a no corpo. Visualização coerente, 2 minutos. Veja-se vivendo seu futuro, não como fantasia, mas como realidade emocional. Decisão do dia, 30 segundos. Escolha um comportamento do eu futuro para praticar hoje. Falar com mais calma, dizer não, organizar algo, respirar antes de agir, cuidar de si, valorizar seu trabalho, não se sabotar, confiar no processo. Pausa consciente ao longo do dia. Sempre que sentir a emoção antiga, pause. Essa pausa é onde você reprograma sua vida. O corpo começa a obedecer ao novo estado emocional. Quando você pratica esse ritual por dias seguidos, algo acontece. A ansiedade diminui. A clareza aumenta. O medo perde força. Oportunidades começam a aparecer. Você toma decisões melhores. Você atrai coisas novas. Sua energia muda. Até sua postura muda. Sua comunicação muda. Sua visão de si mesmo muda. E o mais importante, o corpo para de puxar você de volta para o eu antigo. O eu futuro começa a se tornar natural. É nesse momento que a vida externa começa a avançar. A transformação real só acontece quando o corpo aprende. Não é o que você pensa que muda sua vida. Não é o que você deseja. Não é o que você aprende. Não é o que você diz. O que muda sua vida é o que você consegue sentir de forma consistente antes do resultado chegar, porque isso reorganiza sua personalidade. E sua personalidade reorganiza sua realidade. Este é o segredo. A vida não responde ao seu esforço. A vida responde ao seu estado. Chegamos ao ponto em que tudo o que você ouviu até aqui precisa se transformar em prática. Porque nada, absolutamente nada, muda apenas com o entendimento intelectual. Você já percebeu que sua mente funciona 95% no piloto automático?
Seu corpo vive preso às emoções do passado, sua identidade foi moldada por escassez, seu sistema emocional foi treinado para esperar falta, e que por anos você tentou mudar a vida a partir de esforço, luta, resistência, comparação, autocobrança e medo. Mas agora você sabe a verdade que quase ninguém aprende. Não é o mundo externo que cria o seu estado interno. É o seu estado interno que cria o seu mundo externo. Se você esperar para se sentir bem só depois que algo acontecer, você viverá exatamente como viveu até hoje, correndo atrás, tentando controlar tudo, tentando merecer, tentando sobreviver. O velho modelo de causa e efeito sempre mantinha você numa posição de espera, de vítima, de alguém que precisa que algo aconteça para então se sentir melhor. O novo modelo, o modelo quântico, revela que, quando você muda seu estado interno, seu futuro muda quando você muda sua energia. A realidade ao redor responde quando você sente antes de ter. Você atrai quando você se regula. O passado perde força quando você se torna o criador emocional da sua vida. Nada externo te domina mais, e é exatamente aqui que entra o momento da virada. O momento que separa quem aprendeu de quem transforma. O momento que separa quem entende de quem vive. O momento que separa quem deseja de quem cria. A pergunta final é simples. Você está disposto a parar de esperar? Porque esperar? Que o dinheiro chegue para aí se sentir seguro. Que alguém te valide para aí se sentir merecedor. Que a oportunidade apareça para aí ter coragem. Que a vida fique leve para aí encontrar paz. Que tudo se alinhe para aí acreditar em si mesmo. É a fórmula exata para repetir a sua história. É a fórmula perfeita para continuar preso ao passado. É a fórmula mais eficiente para manter sua vida igual. A transformação real começa no momento em que você diz a si mesmo: eu não vou sentir escassez, medo ou culpa por padrão. Eu escolho outra emoção. Esse é o nascimento do novo eu. O futuro que você deseja não é distante. Ele está esperando a sua mudança. As pessoas que mudaram suas vidas, seja criando abundância, curando doenças, reescrevendo destinos, reconstruindo identidades, todas têm um ponto em comum. Elas decidiram agir como o eu futuro antes da prova. E a prova veio. Não porque elas mereciam mais, não porque o universo escolheu, não porque elas tiveram sorte, mas porque elas sustentaram um estado emocional compatível com o futuro que queriam viver. E isso muda tudo. Então, o que fazer agora? A resposta é simples. Comece pequeno, mas comece presente. Use a respiração. Acalme seu sistema nervoso. Observe sua reatividade. Recolha sua energia de volta para o corpo. Pare de alimentar emoções que reforçam quem você não quer ser mais. Acesse o presente. Instale novas emoções antes do resultado. Pratique a nova personalidade todos os dias. E então, confie. O velho você vivia da mesma forma todos os dias. O novo você não pode continuar igual. Não se cobre por perfeição. Não espere dominar isso em 2 dias. Não caia na armadilha de se achar quebrado. Você não é. Você só estava mal programado. E programação se muda. Consistência é mais poderosa do que intensidade. Pequenos ajustes diários valem mais do que explosões de motivação. A cada dia em que você escolhe um novo estado interno, você está literalmente reescrevendo sua vida. Último lembrete antes do vídeo terminar. Nada muda, até que você mude. E quando você muda, sua energia muda, sua personalidade muda, suas escolhas mudam, sua percepção muda, sua vibração muda, seu comportamento muda. Suas oportunidades mudam. E o futuro muda imediatamente. Não por mágica, mas porque finalmente você parou de esperar e começou a criar. Se este vídeo fez sentido para você, se você sentiu algo diferente aqui dentro, não deixe morrer quando a aba do YouTube fechar. Pratique. Respire. Escolha seu novo estado. E se comprometa com sua transformação.
Se quiser continuar esse caminho comigo, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo com alguém que precisa romper com a identidade da escassez. Hoje pode ter sido o dia em que sua vida começou a mudar.